Aproveitando que esse tema é tão relevante, em um mês que nós realizamos a campanha do Novembro Azul, eu convido e agradeço já a participação e o convite aceito do urologista Elton Villarreal. Doutor, bem-vindo aqui no Balanço Geral. Obrigado por aceitar o nosso convite. Está com a gente aqui agora. E eu já vou perguntar sobre essa vacina que eu fiquei curioso nessa reportagem. É uma novidade e a ciência brasileira encabeçando isso, é isso, doutor? É uma novidade. A ciência brasileira, ela é expoente no mundo. Nós temos, às vezes, até um certo preconceito, né, com algumas coisas brasileiras. Sim. Nós americanizamos tudo, digamos assim, mas a ciência brasileira, ela é uma das pioneiras no mundo em diversas descobertas. E essa vacina, ela tem um compromisso, né, com a saúde e uma expectativa muito grande no tratamento do tumor de próstata, né, do câncer de próstata, que é o tumor mais comum do sexo masculino, exceto os tumores de pele, e ele é o tumor mais letal. Então, ele tem um índice de morte altíssimo no Brasil. Acho que um dado alarmante, talvez até para a gente começar o nosso bate-papo, um homem morre a cada 30 minutos de câncer de próstata no país. Meu Deus, é muito. E a vacina vem para ajudar nesse tratamento. Amplia o nosso arsenal terapêutico, né? Essa vacina ainda está muito distante de chegar no SUS, na população em geral, e ela tem que ser aplicada, né? A gente viu algumas informações aí na reportagem, mas de maneira precoce, o quanto antes, como que é, doutor? Sim, ela está em ensaios clínicos, né? Então depende ainda de você ampliar a amostra, né? Ou você submeter isso a mais pessoas, né? A mais homens usando essa vacina, para que os dados se confirmem. Uma vez os dados confirmados, ela é passada para o sistema público de saúde para ser aplicada. O ideal é que a aplicação seja numa fase precoce, porque aí a expectativa de cura aumenta muito. E nesse caso também, quando se fala em câncer de próstata, existe um número alto de mortes, como o doutor falou, porque esse número alto é justamente pela questão ainda do preconceito, da demora para encontrar o diagnóstico, dos homens irem menos ao médico que as mulheres. É alguma coisa ligada nesse sentido ou realmente ele é um câncer muito agressivo, doutor? Exato. Ele tem a sua agressividade, ele é um tumor agressivo. Mas o fato bom é que quando o homem faz o diagnóstico precoce, ele tem 90% de chance de cura. Então, quando nós realizamos o diagnóstico precoce, a chance de tratamento é altíssima. Esse índice de mortalidade acontece porque realmente o homem tem um preconceito na procura pelo seu bem-estar. Ele procura muito menos do que as mulheres, né? Tanto que a expectativa de vida dos homens ela é menor em 7 anos. As mulheres elas vivem 7 anos mais que os homens por conta disso. Elas procuram o médico. O homem ainda ele tem um preconceito enraizado e ele não faz essa busca, o que é uma pena, porque quando diagnosticado precoce, nós temos, repito, 90% de chance de cura. E esses exames para prevenção do câncer de próstata, né? Se fala no exame, o toque, que se fala muito, mas existem também outros exames que são realizados que a gente consiga identificar ou detectar esse câncer de uma forma precoce, doutor? Existe, Tiago. O principal é a avaliação médica, é a consulta. A consulta ela consiste, né, da conversa com o médico e do exame físico, que é o exame de toque retal, e o exame de sangue, que é o PSA. Quando nós juntamos o PSA com o exame de toque, nós temos um alto índice de detecção de casos suspeitos. Quando nós temos um alto índice de suspeita, a gente realiza a biópsia para confirmar se existe alguma alteração naquela próstata ou não. Mas a avaliação inicial ela é muito simples. Ela consiste de uma consulta médica, um exame físico e um exame simples de laboratório, que é o PSA. E qual a frequência dessa visita ao urologista, ao médico? Quem já fez esse exame tem que voltar quando para fazer de novo? A recomendação da Sociedade Brasileira de Urologia é começar o rastreio, né, que nós chamamos essa prevenção, aos 50 anos de idade, para aqueles que não têm diagnóstico na família. Aqueles que têm um diagnóstico na família, de pai, irmãos, algum parente próximo, de primeiro grau, eles precisam começar aos 45 anos. E o ideal também é começar aos 45 anos aqueles que são afrodescendentes, né? Nessa raça particular, nós temos
uma chance maior de tumores agressivos. Então, nós recomendamos 50 anos para a população em geral, 45 anos para quem tem histórico na família. De câncer de próstata ou qualquer câncer? De câncer de próstata. Exato. Existe um vínculo até, assim, familiares que têm câncer de mama, um vínculo, mas as linhas gerais é câncer de próstata, parentes de primeiro grau ou afrodescendentes começarem o exame aos 45 anos. Existem mitos que no consultório as pessoas chegam, os homens chegam falando, olha, doutor, ou eu vou comer isso, tomar isso, ou fazer isso, que eu vou evitar, vou curar. Tem muitas histórias curiosas, doutor, quando chega no consultório, porque tem o preconceito, mas também tem o outro lado também, daquelas curas mirabolantes que o pessoal acaba inventando. Existe, né? Existem as famosas garrafadas, né, que o pessoal... Um mito aí, né, da cultura popular brasileira. O tomate, né, que é popularmente conhecido, que ele ajuda na prevenção, mas nada disso ainda existe embasamento científico. O que ajuda na prevenção, então, sem ser, por exemplo, o tomate ou a garrafada? Nós temos que ter hábitos de vida saudável. Então, a obesidade tem vínculo com tumores mais agressivos. O sedentarismo tem um vínculo com tumores mais agressivos. Então, em linhas gerais, é ter uma dieta adequada, né, pobre em gordura, ter uma vida ativa, né, em atividade física, e o mais importante é a consulta periódica, né, uma avaliação anual a partir da idade indicada. Nós temos muitas perguntas chegando no WhatsApp, mas a maioria segue a mesma linha que o doutor está explicando, até para não ser redundante, mas tem uma aqui que fala o seguinte, olha, primeiramente, doutor, quero mandar um abraço, né, um ótimo profissional, e quero saber o seguinte, é o Mike Moraes, ele fala, doutor, a cor da urina tem alguma ligação com o sistema renal? Tem. Um abraço, Mike. Tem sim. O rim, ele é responsável pela filtragem da urina, e a coloração, ela é importante, é até um alerta. Quanto mais escura a coloração da urina, significa que a gente pode ter algum problema de filtragem. O problema mais comum é a desidratação. Então, é a falta da ingesta adequada de líquido. E nós podemos monitorar isso pela coloração urinária. Então, quando que a minha hidratação está adequada? Quando a minha urina tem uma tonalidade amarelo clara. Se eu tenho uma tonalidade amarelo para mais escuro, ou a minha ingesta de água está inadequada, ou algum problema na filtragem está acontecendo. Quando a urina está muito clarinha também, é algum sintoma ou não? Quando é muita água, doutor? Também pode ser que... Pode. Quando você tem uma urina muito clara e a frequência urinária ela é muito alta, e às vezes ela é incompatível com a tua ingesta de líquido, você pode ter algum problema, às vezes até com aumento de açúcar, né? A diabetes se comporta dessa maneira. Ela aumenta o volume urinário e aumenta a frequência urinária. Então, é uma atenção o diabetes. Doutor, o meu tempo está acabando, a entrevista é muito importante, aproveitando esse espaço aqui, mas para quem está em casa, então, claro, a gente sempre recomenda que procure um profissional, vá ao consultório, como o doutor reforçou aqui, os exames são fundamentais, porém, existe algum conselho, alguma dica que o doutor daria para quem está assistindo aqui a gente agora, para falar, olha, se você tem esse sinal ou esse sintoma, a gente sabe que é uma doença silenciosa, a reportagem falou sobre isso, mas é um sinal de alerta que você tem que ligar e procurar um médico agora, o quanto antes. Às vezes nem precisa do sinal, é importante fazer a consulta regularmente no médico, mas para ligar o sinalzinho de alerta não ser muito tarde para chegar no consultório, doutor? Sim, existem alguns sinais que o homem pode ficar atento, né? Então, se você está tendo esforço miccional, se você está tendo que fazer força para urinar, se você sente que ao terminar de urinar a sua bexiga não esvaziou, se você está acordando mais do que 2 vezes à noite para urinar, se você está retornando ao banheiro depois de urinar, num intervalo menor que 30 minutos a 60 minutos, ou se a sua urina apresentou algum traço de sangue, procure o seu urologista, procure um atendimento médico, não negligencie a sua saúde. Tá certo, saúde em primeiro lugar. Doutor Elton, muito obrigado, aqui muita atenção. Agradeço o espaço. Obrigado e volte mais vezes aqui no Balanço Geral. Obrigado. Tá certo? Cuide da sua saúde, aproveite essa dica ainda mais esse mês em que a gente reforça a questão do combate ao câncer de próstata no Novembro Azul. Então, se essas dicas, você que está em casa, homem, você fala,
está acontecendo isso comigo, tem um sinal aqui, eu vou procurar um especialista, um médico, o quanto antes. E você, mulher que está me assistindo agora, fala, ó, com seu marido, com seu namorado, com seu amigo, com seu pai, com quem você ama, para que ele também faça isso o quanto antes. Combinado?